A roda de Sansara, ela foi instituída culturalmente, né? Iniciou lá atrás com o hinduísmo e ela foi vindo, né? Geração após geração, história após história, época após época. E chega nos dias de hoje, a gente tem isso como certo, né? Independente de ser cultura oriental ou cultura ocidental, a gente toma a roda de Sansara, né, que é a roda do karma, como sendo certa. Nós vivemos na roda e nós estamos repetindo, repetindo e repetindo e voltando nas histórias. Eu faço, eu me culpo, eu me arrependo e eu construo um novo plano de vida para eu me redimir daquilo que eu me sinto culpado. E aí eu volto com uma história de vida aonde tudo que acontece na minha vida eu digo que é um karma que eu estou pagando, né? Então eu entro nesse ciclo vicioso onde a gente vai sempre repetindo e sempre a gente acreditando que a gente está pagando, mas porque a gente acredita, a gente tem isso como certo. E eu trago isso para a gente ter muita clareza, porque no momento em que a gente não acreditar mais nisso, a crença cai por terra. Então é muito importante que a gente saiba que nós estamos numa mudança de era aonde a gente sai da roda do karma se a gente escolher sair. Se a gente escolher permanecer, a gente vai permanecer, porque nós criamos a nossa realidade. Então, nós estamos criando o tempo inteiro, ininterruptamente. Como a humanidade está mais focada naquilo que traz dor e sofrimento, a gente está sempre olhando para aquilo que traz dor e sofrimento. E eu sempre justificando que a dor e sofrimento que eu estou vivendo é porque eu estou pagando alguma coisa. É alguém que está cobrando a gente? Será que a divindade maior, será que a fonte nos cobra algo? Será que ela nos coloca nessa situação deveras difícil de passar nessa encarnação? Será que é assim que funciona? Na mais alta dimensão? Ou será que nós é que estamos escolhendo ainda viver essa experiência e por isso a perpetuamos? Imagina, a gente está voltando lá na época de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, né? Porque quando a gente está pagando um karma, a gente está pagando um olho por olho, dente por dente. Sananda esteve aqui e trouxe tanta mensagem de amor, expandiu tanto os nossos corações, né? Nos tirou tanto peso e a gente ainda está lá preso, no olho por olho, dente por dente, né? Só que não é ninguém que está cobrando o olho por olho, dente por dente, somos nós próprios que estamos cobrando. Nós estávamos agora na live lá do Ascensão, Marise trouxe as canalizações, né? Diz assim, se responsabiliza por você, né? Sai desse processo, muda as suas crenças, né? Vive uma nova história, assume o comandante que você é na sua vida, para de fazer de conta e assume quem você é. E agora a gente vai assumir o nosso poder, porque a gente vai escolher sair da roda do karma. E saindo da roda do karma, a gente não se culpa de mais nada. E a gente deixa para trás todas as histórias que vivemos. E a gente sai do papel de cobrador, mas a gente também sai do papel de devedor.
É uma nova mudança na forma de ver e de estar no mundo. A gente vai olhar para o outro, reconhecendo a luz que ele é. E se ele é luz, e ele é inteiro em si mesmo, eu não devo nada a ele. Mas ele também não me deve nada. Eu posso olhar para ele e ver o quanto ele já brilha, independente do caminho que ele tenha escolhido seguir. Esse é o maior chamado que Sananda tem nos feito. Não só Sananda, mas o comando da luz. Olha a luz do outro, mas você vai ver a luz do outro a partir da sua luz. É de dentro. Quando você acessa a sua luz, você consegue acessar a luz do outro. E o outro brilha. E aí não tem mais cobrança. E aí não tem mais julgamento. Porque, gente, a gente só cobra e a gente só julga porque, desculpe, a gente só cobra e só deve porque tem julgamento. E a chamada é: sai do julgamento, sai da crítica, sai da culpa. A gente repete, 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 repete. Uma hora vira a chave. Uma hora a chave vira. E aí a gente realmente entende o que é que isso tudo que está chegando para a gente quer dizer. Pode ser numa frase, pode ser numa palavra, pode ser numa sessão, pode ser numa experimentação, pode ser a qualquer momento. Nossa chave vira. E aí a gente entende que a gente efetivamente é luz. Essa é a essência do ser. E é essa essência do ser que pode olhar outro ser. Se eu paro de julgar, eu não estou associada à roda do carro. Primeiro, porque eu não me julgo. Se eu não me julgo, eu não ponho culpa. Mas eu também não ponho mérito. Porque eu não estou me classificando como bom nem ruim. Eu não estou me classificando como certo nem como errado. Eu estou me olhando simplesmente como eu sou. Ai, mas eu fiz uma coisa que eu classifiquei que não é tão boa. Ok, eu só classifiquei. Isso é uma classificação que a gente dá, é um conceito que a gente usa para a gente balizar a nossa conduta. A roda do karma, ela se aplicava na antiguidade como um balizador de conduta das pessoas, porque, na verdade, a humanidade precisava de freios, uma vez que ela estava agindo na total inconsciência. Então, na inconsciência, a gente faz tudo desbragadamente. Então, era utilizado para direcionar as pessoas para as condutas ditas éticas e morais da época. E isso refreava muitas coisas, mas a gente ia para esse papel de culpa e depois a gente voltava para ser o pagador ou o comprador ou o cobrador. A gente mudou de era. A gente saiu da era do fazer e do ter e a gente está na era do ser. Mas a gente não sabe como é ser. Então a gente está aprendendo. Aos poucos, a gente vai aprendendo como é ser. E a prerrogativa básica é a gente se aceitar como a gente verdadeiramente é, sem julgamento, sem culpa, sem crítica, sem ter que pagar nada e sem ter que cobrar nada. Estamos prontos para dar esse passo? O Comando da Luz nos diz que sim. A parte da humanidade que está neste processo está caminhando neste sentido para dar este passo.
Aqueles que já estão mais conscientes da sua luz, cada dia estão mais próximos de viver essa realidade. Gente, o chamado não é fora, o chamado é dentro.